Sejam muito bem-vindos a mais um Jardim Podcast. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foi o meu encontro com Jesus. Desde mais nova, eu gostava muito de sair para baladas e saía muito dia de semana, final de semana. Meus pais, eles sempre foram muito sábios nesse sentido, porque eles nunca me proibiram de nada, então eu nunca tive pelo que me rebelar, mas eles sempre me instruíram a, ao que não fazer, né? Então eu nunca gostei de beber, eu nunca gostei de fumar, nunca tive vontade para isso. Mas eu gostava muito de sair para dançar. Antes de eu realmente ir para balada, eu ia para a igreja, eu era coroinha e tudo mais, frequentava a igreja, mas quando eu cheguei numa certa idade, aí eu parei de ir para a igreja e comecei a sair para balada. Havia um vazio em mim, né, que a balada não preenchia e que eu achava que poderia ser preenchido com relacionamentos. Então, desde muito nova também, eu comecei a namorar cedo e, meu, misericórdia, né? Eu vejo como isso não foi saudável. Quando eu tinha 15 para 16 anos, se eu não me engano, eu me relacionei com um rapaz que frequentava uma igreja evangélica e eu tinha muito preconceito. Eu era muito preconceituosa, assim, não gostava de crente, a palavra crente já me estressava, porque eu não tinha referência, né? E o que se ouvia era que as crentes são crente do rabo quente e os pastores são ladrões. Então, era essa a referência que eu tinha de evangélicos, né? Quando eu comecei a me relacionar com esse rapaz, algumas coisas começou a se desconstruir dentro de mim. Então, a primeira vez que nós fomos juntos à igreja, nossa, eu fiquei com muita raiva. Eu ainda tive que ir lá na frente ainda ler um papelzinho, né? Ler um versículo. E que Deus tenha misericórdia da minha vida, né? Mas eu não gostava de estar ali. Mas aos poucos o Espírito Santo foi trabalhando e foi lá onde eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Uma vez, eu não lembro sobre o que, eu não lembro quem era a pessoa, mas ele começou a falar algumas coisas e aquilo fez muito sentido para mim. Aquilo foi de encontro ao meu coração com aquilo que eu precisava naquele momento ouvir. E ali já iniciou, né, o trabalho do Espírito Santo para me trazer para perto, né, do Senhor. E com o tempo foi passando, nós continuávamos a ir para a igreja, aquilo eu já comecei a amolecer meu coração, né? Tinha que usar véu, usar saia, e eu comecei a pegar gosto e querer mesmo ir para a igreja. E aí chegou um momento em que eu tive uma conversa com essa pessoa que eu me relacionava na época e eu falei, olha, se você quiser, a gente vai até para sua igreja, né? Para quem odiava crente, ainda estar disposta a ir para a igreja. Eu vou para sua igreja, mas aí a gente tem que fazer tudo direitinho, a gente não vai noivar, casar. E ali ele pulou fora, é óbvio, né? Era um namoro que já iniciou errado, não tinha propósito algum. E ali nós finalizamos aquele relacionamento e aquilo foi algo muito difícil, porque eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não entendia o porquê. Eu sabia que eu tinha que finalizar aquilo se não fosse realmente para seguir de acordo com os propósitos de Deus, porque algo já estava sendo gerado em mim, o Espírito Santo já estava me incomodando para que eu não realizasse as mesmas práticas. Então, é, teve um dia que eu fui numa balada, né, depois de ter terminado esse relacionamento, eu fui numa balada e quando eu tava lá, gente, é algo inexplicável. Eu não vou saber nem descrever, porque é algo que precisa ser sentido mesmo. Eu não conseguia é, estar ali. Aquilo foi me dando uma angústia, uma vontade de ir embora. E aquele ambiente que era normal para mim, simplesmente eu não conseguia nem ficar, nem ouvir as músicas. E aquilo foi me dando uma angústia que eu fui embora. E aí, ali eu já estava, né, um processo realmente do Espírito Santo para que eu buscasse mais Deus e buscasse as respostas, buscasse preencher essa lacuna que havia em mim com a presença de Deus e não com qualquer outra coisa. Depois de terminar, né, esse relacionamento, não foi nada fácil, né, porque eu tive até complicações, a minha apêndice aumentou porque eu tive infecção urinária,
fiquei internada alguns dias, mas eu sabia que aquele relacionamento não era para mim mais. E eu segui firme e não entendia muito bem, mas queria fazer a vontade de Deus, né? Queria obedecer aquilo que eu estava sentindo. E passou esse período, eu comecei a me abrir um pouco mais, então mesmo não estando no relacionamento, eu ainda continuava indo para aquela igreja. Eu comecei a questionar Deus sobre algumas coisas e como é importante ter pessoas na nossa vida que nos direcionam para a presença de Deus, porque eu fazia um curso profissionalizante e uma amiga, Sara, eu conversei com ela, né, sobre o que eu estava passando e ela me falou: mas você já orou? Você já conversou com Deus? E eu falei assim: orar? Como assim orar? Ela falou assim: entra no seu quarto, fecha a porta, senta na cama e conversa como se você estivesse conversando com alguém. E você vai estar conversando com Deus. É assim uma oração. E aí eu comecei a fazer aquilo, comecei a buscar a Deus da forma que eu achava que eu tinha que buscar. Então eu entrava no meu quarto, orava, questionava algumas coisas ao Senhor e queria entender o que estava acontecendo comigo, que eu já não estava mais me reconhecendo. E um dia específico eu fui para a escola, né? Eu estava no ensino médio e finalizando já era o último ano e tinha reuniões de adoração, né, da igreja evangélica e da igreja católica. Mesmo eu indo na igreja, né, evangélica, eu ainda tinha preconceito, então eu não fazia parte desse grupo de pessoas que faziam, né, o culto a Deus, mas eu ia na reunião do pessoal que era católico, porque eu ainda tinha um certo preconceito, então eu ia lá fazer as reuniões, né, com o pessoal da Igreja Católica, que era sempre uma bênção. Mas teve um dia que eu não sei o que aconteceu, gente. Eu só sei que eu fui para a reunião que eu achava que era a reunião que eu geralmente frequentava, e quando eu cheguei na sala, era a reunião dos crentes. Aí eu falei, ai meu Deus, então é agora que eu vou embora. Aí na hora que eu tava indo embora, um amigo meu falou: oi, que bom que você tá aqui, vem aqui, senta aqui e tal. Aí eu, ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, mas fiquei, né? Aí tocou um louvor lá, e ali meu coração já foi aquebrantado. E na hora que chegou no momento da palavra, a menina que ia pregar não foi, e aí foi uma outra pessoa, e essa pessoa foi inspirada ali pelo Espírito Santo, e ele falou: olha, a menina que ia vir, ela não vai poder estar presente, mas eu tô sentindo do Espírito Santo de falar isso, 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 isso. Gente, naquele dia eu fiquei assim, ó. Meu Deus, como ele sabe de tudo isso que eu tava orando e perguntando para Deus. Então, foi um baque assim, porque todas as perguntas, tudo aquilo que eu tinha questionado a Deus, ele tinha usado uma pessoa para me dizer. Eu ouvi, foi literalmente, aquela pessoa foi boca de Deus para mim, né? E nossa, aquele dia eu falei, não, eu preciso então buscar esse Deus que ouviu as minhas orações. E aí, a partir daquele dia, eu busquei uma igreja e no primeiro culto eu já aceitei Jesus, e depois disso, né, só venho aí buscando conhecê-lo e espero até o resto da minha vida. Então é isso, esse é meu testemunho resumido. Um beijo e até o próximo vídeo.